A primeira parcela do 13º salário deve ser paga até hoje para aqueles que realizam o pagamento em 2 vezes. O 13º deve ser quitado com o funcionário de maneira integral aí até o dia 20 de dezembro. Sobre esse salário extra e sobre orientações para utilizá-lo, a gente conversa agora com o Rodrigo Simão, especialista em ciências contábeis. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Fabiana, tudo bem? Boa tarde aí a todos os telespectadores da TV União. É um prazer estar aqui novamente falando aí de finanças com vocês. Prazer com certeza é nosso, principalmente porque você sempre auxilia aí e sempre nos dá dica, né? Bom, vamos falar um pouquinho aí sobre a questão do 13º. A expectativa para o pagamento do 13º é grande, né? Deve representar aí uma ingestão de 208 bilhões de reais na economia nacional, mas fica abaixo do valor de 2019. Aliás, o valor, né, do médio do salário mínimo, do 13º salário, também deve ser menor, né? É um efeito da pandemia, Rodrigo? Sim, nós podemos atrelar muito desse valor à questão da pandemia, né? Esse estudo da CNC, ele foi feito no fim de outubro, onde a gente ainda não tinha as definições sobre o pagamento real do 13º agora no final do ano, porque o governo não tinha estabelecido se o 13º seria com base no salário reduzido da medida provisória 936 ou seria pago de forma integral, né, sem o efeito então dessa redução da medida provisória 936, e isso foi definido há pouco tempo agora, né, alguns dias atrás. Então hoje o 13º está sendo pago a primeira parcela, ele está sendo pago de forma integral, ou seja, sem o efeito da medida provisória 936. E é importante, né, que os telespectadores também tenham noção de que a medida 936, a medida provisória 936, ela foi essencial para a manutenção dos empregos na economia, né? Hoje nós temos 14,6% de desemprego no Brasil, isso atinge 14,1 milhões de pessoas em todo o nosso país. E ele só não foi maior porque teve essa medida provisória, que aí teve a redução de 25%, 50% ou 70% da jornada de trabalho e respectivo salário dos funcionários. Então, as empresas começaram a deixar de vender, deixar de receber os seus faturamentos, né, o seu dinheiro ali, e tinham como um dos principais gastos a folha de pagamento. Então, para manutenção, os empregadores fizeram essa redução de jornada e de salário, onde essa medida provisória teve o BEM, né, que é o benefício emergencial. Então, o governo complementava parte do salário dos funcionários, e aí para o funcionário não ficava uma redução tão drástica assim, né, de 25%, 50% e 70%. Tinha uma complementação por parte do governo que ajudou a minimizar os impactos da crise, né, da pandemia que nós estamos vivendo. E isso, naturalmente, reflete no pagamento do 13º, que é feito, né, a primeira parcela hoje no dia 30 de novembro e a segunda parcela no dia 20 de dezembro. Também é importante lembrar, Fabiana, que uma das ações que o governo fez para ajudar então as pessoas financeiramente no período da pandemia foi também antecipar o 13º. Então, o governo antecipou o 13º para os aposentados e pensionistas. Então, a primeira parcela foi paga ali no finalzinho de abril e comecinho de maio, e a segunda parcela no finalzinho de maio e comecinho de junho. Então, isso também ajudou, né, os aposentados e pensionistas a passarem melhor aí pela crise que nós estamos enfrentando, pela pandemia. Então, hoje, eles não recebem porque já receberam. Algumas empresas têm também como hábito antecipar parte do 13º, então algumas já até pagaram a primeira parcela de forma antecipada para os seus funcionários, mas esse estudo da Confederação Nacional do Comércio, né, ele ilustra aí a importância dessa gratificação natalina, né, que é paga sempre aí ao final do ano para os funcionários, a importância dela não só para a economia de um modo geral, porque há uma injeção de um volume considerável de dinheiro na economia. O DIEESE fez uma atualização nesses números no começo de novembro, levou para 215 bilhões essa injeção, deu uma divergência ali com a CNC, mas em termos de grandeza a gente sabe, aí tem como mensurar a importância dessa injeção na economia e também na vida dos trabalhadores, né? Porque todo mundo teve aí, então, alguma dificuldade no seu salário, ou muitos, então, como você mesmo apresentou aí, passaram por uma redução na sua jornada de trabalho, uma redução no seu salário, e chegam agora no final do ano
muito afetado por essas questões, né? É lógico que algumas despesas também foram economizadas, então as pessoas não precisavam, de repente, ir todos os dias na empresa, então acabou economizando um pouquinho com a gasolina, acabou economizando com outras rúbricas, mas certamente, né, muitos dos brasileiros estão chegando agora no final do ano muito impactados por esse efeito devastador que teve a pandemia da Covid-19, não só aqui na nossa região de São João da Boa Vista, não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo. Bom, pensando nesses impactos todos que você mencionou e pensando também que dinheiro na mão é vendaval, né? Quais as orientações aí para quem está pegando esse dinheiro agora, né? Para quem não recebeu de maneira antecipada, para quem está recebendo esse dinheiro agora e, por exemplo, está com as contas um pouco emboladas aí? É sempre muita cautela, né? Em situações normais, eu já sugeriria aqui cautela na utilização do 13º, dando ali prioridade para o pagamento de contas, para o que realmente é essencial, para deixar uma parte do 13º para o começo do ano, porque é natural que se tenha lá, né, as contas que a gente sempre tem no começo do ano, que é o IPVA, o IPTU, a mensalidade lá, as matrículas das escolas, material escolar. Então, geralmente, no começo do ano, a gente já sabe que tem essas contas. Então, o 13º, se ele for destinado parte para esses gastos do começo do ano, eles causam um alívio no caixa, não compromete a situação financeira da pessoa no começo do ano e ajuda a passar melhor no comecinho do ano, para depois, né, engatar ali até o final do ano, né, sempre nos seus controlinhos. Em situação normal, eu já diria isso. Na situação que nós vivemos hoje, a atenção deve ser até redobrada. Por quê, Fabiana? Porque a medida provisória 936, né, que foi convertida em lei aí a 14.020 de 2020, ela vai agora até o final do ano. Então, até o mês de dezembro agora, as pessoas, os colaboradores que estão dentro aí, que estão afetados por essa lei, né, 14.020, da redução de jornada e de salário, eles ainda vão ter os seus salários reduzidos até o mês que vem, então. Mas como que vão ficar as situações dessas pessoas para o começo do ano que vem? Porque veja que as empresas, muitas empresas, estão somente conseguindo equilibrar as suas finanças porque elas tiveram uma redução no seu faturamento, elas tiveram uma redução nos seus recebimentos. Graças à antiga MP, né? Graças à antiga MP. E como que vai funcionar a partir de janeiro? Será que o faturamento das empresas vai aumentar de modo que comporte o pagamento integral da folha de pagamento como se fosse, então, antes da medida provisória 936? Essa pergunta, eu tenho certeza que está na cabeça aí de todos os empresários, né? E todos estão avaliando. Quer dizer, será que agora nós vamos ter uma segunda onda da Covid-19 e nós vamos ter restrições novamente das atividades empresariais ou não? Nós vamos passar por isso e no começo do ano vão ser liberadas a questão das escolas, das atividades de lazer. Como que vão ficar essas atividades no começo do ano que vem? Porque se as empresas ainda tiverem impacto no seu recebimento, restrições nas suas atividades, certamente elas não vão conseguir arcar com a folha de pagamento completa dos seus colaboradores, o que pode, né, tende aí a ser uma tendência de aumentar esse índice de desemprego no país. Então, é uma informação que todos estão olhando, né, a equipe econômica do governo, os empresários, os setores econômicos, todos estão de olho nas próximas cenas dos capítulos aí, então, dessa pandemia para o começo do ano que vem, porque vai de uma forma geral afetar aí a vida de todos nós, né? Seja quem é registrado, quem não é registrado, quem depende das empresas, enfim, né? Patrão, quem tá aí empregado, tá todo mundo junto nessa. Todo mundo junto, quem é registrado, quem não é registrado, enfim, isso afeta direto ou indiretamente a vida de todos nós. Perfeito, Rodrigo. Bom, então, olha, gastar com presente de Natal e gastar com viagem está fora de cogitação. Agora, quem perdeu o controle das finanças pessoais aí, qual o conselho? Dá para aproveitar o 13º salário aí, fazer um reorçamento, tentar reorganizar, ou então para pelo menos começar 2021 aí com um orçamento organizadinho? Sim, com certeza. E a questão do gastar, né, como você disse aí, com o presentinho de Natal, com viagens, ou então, poxa, faz tempo que a gente não fazia isso, eu queria aproveitar meu 13º para fazer e tudo, até pode, né, desde que não haja aí o comprometimento com o orçamento para 2021. Então, como você mesma bem colocou, é importante agora as famílias olharem o orçamento para 2021,
fazerem essas revisões nos orçamentos, né? Sejam cautelosos, sejam conservadores nessas projeções, projetem ali que vocês vão ter impacto no recebimento do seu salário para o ano que vem, mesmo que, não, minha empresa falou que é tranquilo, que vai pagar normal, ela está bem, mas projeta, né? Porque assim, sendo conservador na projeção, se acontecer alguma coisa, você vai ter um tempo maior para você agir, para você tomar as suas decisões, né? Então sejam cautelosos também nos gastos, né? Vamos priorizar o que é essencial. Se você tem um plano de internet, eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? Se tem um plano de internet de 500 mega e, na verdade, você usa no seu dia a dia só 100, 100 e poucos, então dá para reduzir sem comprometer a tua qualidade de vida, né? Então, você não precisa de um plano de 500, você pode ter um de 120, 150. Então, assim, é hora de rever os gastos, negociar com seus fornecedores. Quem tem dívida com o banco, vai lá, negocia, né? Ninguém quer deixar de receber. Então, os seus fornecedores, o banco, ou quem é locador, então, no caso, né? Quem você pode ir lá negociar o seu aluguel, fala, olha, segura aqui, está todo mundo vendo agora como que vai ser o ajuste do aluguel, como que vai ser o ajuste de mensalidade nas escolas. Então, é hora realmente de negociar, é hora de você rever o seu orçamento e ter aí uma gordurinha, uma folga, principalmente no começo do ano, que vai ser um período, Fabiana, muito incerto ainda, né? Nós estamos aí no dia 30 de novembro e olha só, o começo do ano está incerto, né? Será que as atividades vão ser retomadas? Não vão? Nós vamos ter mais restrição? Não vamos? Será que os casos da Covid vão aumentar ou não vão? Então, ainda há muita incerteza sobre tudo isso e, em momentos de incerteza, vale ser precavido. Então, guarda um pouquinho mais, né? Tem um pouquinho mais ali de conservadorismo nas suas projeções, guarda um pouquinho a mais de dinheiro do que você está acostumado, porque se realmente tiver uma outra oscilação, a gente vai estar mais prevenido, né? Quanta gente, né, Fabiana, foi pega desprevenida lá em março, no começo da pandemia, porque não tinha reservas, estava tocando ali com a garantia do salário do mês seguinte, né? Quantas empresas quebraram porque não tinha uma previsão do seu capital de giro, né? Não tinha caixa para uma situação como essa. É lógico que nem os projetistas mais otimistas da economia poderiam prever essa situação mundialmente que nós estamos passando. Era muito difícil prever, era uma coisa assim, 1 em 1 milhão. Mas aconteceu, então acho que agora, a partir desse momento, vai ser natural que tanto empresas quanto pessoas sejam mais precavidas em suas finanças, né? Começam a trabalhar um pouquinho mais ali com uma gordurinha, porque se acontecer uma outra situação parecida com essa, eles terão condições aí de reagir de forma mais rápida e de forma mais assertiva também, né? Perfeito, Rodrigo. Olha, prometo pro pessoal de casa que eu trago o Rodrigo de novo para que ele ensine a gente a fazer o orçamento doméstico, porque ele é especialista em finanças aí e também em orçamento doméstico. Então, Rodrigo, já fica aqui o convite, tá? Muito obrigada pela sua participação e pela entrevista. Eu que agradeço e será um prazer contribuir então com esse tema que é tão amplamente divulgado entre as pessoas e tão importante para a educação financeira, né, que realmente transforma a nossa vida e a vida dos nossos sucessores aí. Então vai ser um prazer, podem contar comigo.